Então, como eu ia dizendo, boa noite a todos e todas. Fiquem à vontade para mais uma aula, ou para a nossa primeira aula de empreendedorismo e inovação. E nós vamos passar agora eu vou passar agora a analisar com vocês a nossa proposta de trabalho para esse semestre nesse curso. Ok? Então, quem tiver acesso à plataforma o FATEC na palma da mão, curso de empreendedorismo e inovação, conceitos e práticas, eu disponibilizei lá o plano de ensino, o plano de curso, para que vocês tenham pleno acesso à nossa ementa, objetivos, a nossa metodologia, resumo. Só faltou colocar ali a avaliação, mas eu vou falar aqui, depois eu coloco para vocês. Então, nós vamos trabalhar com empreendedorismo, né, os principais conceitos e características, a gestão empreendedora e suas implicações para as organizações, o papel e a importância do comportamento empreendedor nas organizações, o perfil do profissional de empreendedores nas organizações e processos grupais e coletivos, processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, criatividade, comunicação e liderança, ética e responsabilidade social nas organizações, a busca de oportunidades dentro e fora do negócio, a iniciativa e tomada de decisão, a tomada de risco, né, a gestão empreendedora da pessoa nas organizações, a inovação nas organizações empresariais, elementos básicos para a empresa tornar-se inovadora, tecnologia e inovação tecnológica, inovação e processo de inovação, a inovação em si e o processo de inovação, como se dá. A melhoria gradual e a melhoria radical. Fontes de inovação, princípios de inovação e a inovação como um fator de competitividade e na formulação do negócio. Perspectiva acerca das startups, plano de negócio, estrutura, concepção e prática, inovação em saúde. Essa é a ementa que nós temos. Obviamente, nem sempre dá para cumprir a ementa toda. Todo mundo sabe que o nosso tempo é bastante reduzido. Então, a ementa ela é uma proposta bastante ampla e a gente pretende trabalhar o máximo possível do conteúdo que ela está ali previsto. Eu fiz uma subdivisão nos conteúdos para serem passados para vocês logo abaixo, ali no ponto 5, o resumo do conteúdo prático, e mesmo assim eu percebi que o nosso tempo não sei se vai ser o suficiente para a gente passar tudo. Então a gente vai tentar fazer uma síntese de cada tópico, se possível, para que vocês possam ver tudo. Então, o nosso objetivo, em primeiro lugar, é introduzir e discutir os princípios práticos e técnicos da gestão com foco nas demandas e desafios do empreendedorismo, dos empreendedores, com base em conhecimento, tecnologia e inovação. E, como objetivo específico, nós vamos tentar obter a melhoria da compreensão dos fenômenos empreendedores no país e sua importância no crescimento econômico, oferecendo aos discentes, ou seja, vocês, instrumentos para a identificação de oportunidades de novos negócios, bem como apresentar os recursos e etapas necessárias para o desenvolvimento dos negócios. Apresentar também e discutir os conceitos básicos de inovação, também os conceitos básicos de empreendedorismo, empreendedor e etc., bem como as diferentes formas de pensar e os modelos de gestão empreendedora, preparando vocês para a transformação de ideias inovadoras ou a criação de ideias inovadoras dentro de um plano de negócios. Então, nós trabalharemos aqui com a nossa metodologia básica, né, a criação de seminários, mesas redondas não vai ser possível por conta da pandemia, workshops, visitas técnicas, possíveis palestrantes que vão estar aqui com a gente, bancas avaliadoras, tá?
e outros recursos. Agora, por conta da pandemia, nós vamos trabalhar aqui com Google Meet, com o YouTube e outras plataformas do Google, como o Classroom, o próprio Moodle, né, que nós já estamos trabalhando e tal. Então, vamos utilizar bastante essas tecnologias. Como vocês sabem, todos os professores estão utilizando essas tecnologias porque elas são necessárias. Tá? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês as telas aqui da nossa apresentação, do nosso slide. Eu ainda não consegui, mas daqui a pouquinho eu vejo isso para apresentar para vocês. Tá? Falar que o nosso processo avaliativo vai ser assim, no primeiro semestre, como vocês são de odontologia, já estão bastante avançados aí, nós vamos tentar trabalhar o mais próximo possível da realidade de vocês. A questão do negócio, a gente está falando do empreendedorismo, a gente possivelmente estará falando em consultório de odontologia, em consultórios particulares. Professor, licença, a gente é de enfermagem, viu? Ah, de enfermagem. Tá. Todo mundo aqui é de enfermagem? É porque eu tenho odontologia também nessa turma. Tem alguém de odonto aí? A galera de odonto. É todo mundo de enfermagem, professor. Aham, tá certo. Aqui, não. Tá, então, o enfermeiro ele também vai trabalhar com áreas de negócio. Vai trabalhar em consultórios, vai trabalhar em hospitais, vai trabalhar em organizações empresariais ligadas à saúde, como é o caso das clínicas e dos hospitais particulares. Além disso, também a questão da gestão e do empreendedorismo pode ser algo particular, porque você sabe que o enfermeiro ele também pode ter a sua empresa, por exemplo, de cuidador de idosos. Existem vários ramos de negócios aí ligados à questão da enfermagem. E na questão do odontólogo, tem as questões das clínicas também, tanto a abertura de clínica, clínica em parceria e clínicas odontológicas, os laboratórios também. O enfermeiro e o odontólogo ele vai ter uma gama muito grande de oportunidades e de ambientes de trabalho em que ele vai poder desenvolver as suas funções, e a gente vai tentar encontrar o máximo dessas oportunidades, desses negócios, principalmente nesse momento em que está havendo muita inovação nos setores de prestação de serviços, e a área de saúde é uma área que não parou, são os profissionais que estão de frente aí nessa pandemia, e estão encontrando um campo de trabalho muito vasto, né? Poucos profissionais habilitados e as deficiências nos sistemas de saúde pública do país, que aumenta a demanda a demanda por serviços alternativos, tipo serviços particulares. Então, o foco para enfermagem vai respeitar também as particularidades do curso de enfermagem de vocês. Só me dá um minutinho aí. Para eu tirar uma dúvida aqui com relação à turma de odontologia de vocês, porque eu acho que no momento não entrou ninguém de odontologia, então possa ser que eles estejam sem o link. Então, tem enfermagem aqui, empreendedorismo, tem 13 alunos, no momento só temos 8 participando, e, assim, odonto tem empreendedorismo também, mas não tem ninguém ainda presente. Eu vou falar o nome de vocês aí, por favor, você me responde, mas só um minutinho, que é para eu poder fazer aqui o registro da frequência, tá bom? Alana Teófilo tá aí? Sim. A Alessa se encontra?
Amanda se encontra? Ah, sim. Sim. Amanda da Souza. Aricele, sim. Sim. É porque eu não estou olhando a tela, agora eu estou olhando a lista de presença, viu, pessoal? Cleidiane. Ela saiu da instituição. Deixa eu botar aqui uma observação. Para não ficar tudo... Pronto. Emile. Oi, professor. Gabriela Salles de Santana. Gabriele Silva Nascimento. Oi. Está ausente? Não, tô aqui. Oi, tá, seu microfone está baixinho. Tá. Isabelle. Isabelle. Ela e a Alessa tinham entrado no início, eu acho que deve ser a internet que caiu. Tá. Depois, quando elas entrarem, me lembra aí para poder eu marcar o nome delas aqui. Certo. Maria Eduarda. Tô aqui. Raquel. Renata. Tô aqui, prof. Tamires. Tô aqui. Ok, então só confirmando aqui quem respondeu foi a Alana, Amanda, Aricele, Emile, Gabriele, Maria Eduarda, Renata e Tamires. E Cleidiane, eu estou com a informação de que ela foi transferida, ou que ela saiu da instituição. As demais estão ausentes. Ok, então, pessoal, agora eu vou tentar fazer a apresentação aqui. Só aparece a mim, só aparece a gente mesmo. Como assim? Professor? Minha Internet deu um probleminha. Quem é? É Isabelle Barbosa. Oi, Isabela. Tô aqui, tô te ouvindo. Tá, vou só marcar aqui a sua presença. Pronto, tá certo. Vocês estão vendo aí a tela? Empreendedorismo e inovação? Não, né? Não. Não tá aparecendo, não. Uai. Deixa eu compartilhar. E agora? Sim. Mas um negócio sério aqui. Vocês estão vendo, mas eu não consigo ver vocês. Bom, mas vocês estão vendo aí, né? Então, como eu havia falado, nossa disciplina é empreendedorismo e inovação. Eu vou tentar ligar aqui o Google Meet no celular para eu poder ver quando vocês estiverem acessando. Aham. Agora sim, tô vendo. Gente, e aí? Me diga aí como é que vocês estão. Falem aí um pouquinho que para eu calibrar aqui o
o som para não dar retorno para vocês. Entendi, foi nada agora. Tá bom, vamos assim mesmo, pessoal, sem eu ver vocês. Então, empreendedorismo, né? O que a gente pensa quando vem à cabeça da gente a ideia de empreender? E será que todos nós temos essa capacidade, essa possibilidade de empreender? Será que isso faz parte dos nossos sonhos ou da nossa ideia de vida, daquilo que nós planejamos para nós mesmos? Então, esse um questionamento que a gente precisa estar sempre se fazendo. Como vocês já me conhecem, então dispenso aí a apresentação. Eu me sinto empreendedor porque eu já tive algumas experiências na área de empreendedorismo e atualmente eu tenho uma startup que funciona, inclusive é parceira da FATEC em alguns requisitos e é parceira de outras instituições de ensino aqui em Alagoinhas, em Salvador. Então, empreender é sempre a busca do novo, a busca da renovação, a busca da transformação da realidade presente por uma melhor. Não que essa transformação seja um rompimento com aquilo que é seguro, né? Porque o empreendedor, apesar dele assumir riscos, ele precisa entender o que é seguro para ele. Então, o que Robert vai dizer para a gente a respeito do empreendedorismo? O empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e os esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Veja só, pessoal, aqui dentro desse conceito de Robert, tem uma série de questões que a gente precisa compreender para a gente entender o que é empreendedorismo. Então, primeiro ele fala que empreendedorismo é processo. Quando eu estou dizendo que empreendedorismo é processo, eu estou dizendo que existe uma sequência lógica ou uma sequência de ações, de tomadas de decisões que precisam estar presentes dentro do fator empreendimento. Então, e também dizer que ele se arrasta ao longo do tempo, que todo o processo ele não se dá de forma instantânea. O processo ele se dá com o passar do tempo. Então, quando falamos de processo de criação, eu estou falando que é algo que vai se construindo num determinado tempo. E esse processo de criação do empreendedor é um processo que busca agir de forma diferente, ou seja, já compreendemos que já existe na sociedade um contexto de mercado, um contexto de negociação, um contexto de trocas de valores e de mercadorias e de serviços, e que a gente precisa inovar em cima disso. Tá? Eu lembro que um amigo meu aqui de Alagoinhas, ele é empresário do ramo do frigorífico, dos abatedouros de carne. O pai dele é fazendeiro e ele só trabalha com a questão do abate do animal e ele tem um frigorífico. E alguns anos, lá quando a gente estudava junto ainda, em 2008, eu falei para ele o seguinte: olha, esse negócio de você estar vendendo carne no peso, no quilo, isso vai acabar. Você tem que mudar a sua forma de vender, porque as pessoas hoje em dia estão querendo mais comodidade, as pessoas elas querem encontrar tudo pronto, mesmo que elas paguem mais caro por isso. Então, eu sugiro que você passe agora a
vender carne já cortada, vender carne já temperada, vender carne já quase pronto, só para ir para o fogo para a pessoa cozinhar. Sabe o que ele me disse? Não, ninguém vai comprar isso não. Ninguém quer saber disso não. O povo quer saber de chegar lá e comprar os quilos de carne, levar para casa, eles mesmos fazem. É mais fácil. E aí argumentou de todas as formas para tentar dizer que não era viável aquilo. E ali eu percebi assim, a falta de visão empreendedora daquele meu colega. A falta de visão empreendedora. Quando foi uns 2 ou 3 anos à frente, aí você vê que eu estou falando que empreendedorismo é um processo de criação que envolve uma passagem do tempo. É você olhar para a realidade hoje e tentar compreender como que ela vai ser amanhã. E também olhar para a realidade de hoje e perceber quais serviços seriam melhores, ou seriam mais, as pessoas receberiam de forma mais fácil. Como que eu posso fazer o mesmo de forma diferente? Então, essa visão o meu colega não teve. Então, uns 2 ou 3 anos depois, apareceu uma das primeiras casas de carne aqui em Alagoinhas. Já não se chamava mais abatedouro, porque o abatedouro já é separado, né? Já não se chamava mais... Como é aquela outra palavrinha que eu falei? Eu sei que era casa de carne, né? Aí vinha casa de carne, são não sei o quê. Então, quando chegava lá, os clientes já encontravam as carnes já temperadas, cortadas, né? Tudo limpinho, tudo arrumado. E aí a gente ainda continuava na faculdade, eu falei, tá vendo aí? Se você tivesse saído na frente naquela época, hoje você já estaria bem na frente. Aí ele falou assim, eu não dou 1 ano para isso aí quebrar. Nós passamos 5 anos na faculdade, então, e até hoje as empresas estão, as empresas continuam vendendo a carne temperada, todo mundo quer, ninguém quer ter trabalho mais de cortar e temperar, tem gente que chega lá, e eu mesmo sou um dos clientes e ele ficava reclamando comigo, você vai comprar lá, não vai comprar, mas eu moro sozinho, eu vou comprar uma carne para eu cortar e temperar ainda, sem saber. A última vez que eu fiz um frango cozido, nem eu sabia o que era coxa, o que era asa, o que era peito. Eu cortei o frango congelado, tá? Cortei assim, depois não sabia mais qual pedaço que era o quê. Então, para mim não é vantagem comprar um frango inteiro. Para mim é vantagem chegar lá, encontrar o peito separado, talvez já só o filé temperado de preferência. Então foi assim, uma evolução de um processo que se dava, e o processo é o mesmo, está negociando o quê? Carne. E como é que a gente vai comprar carne hoje, já cortada e temperada? E amanhã? Como eu posso facilitar? Então, esse meu amigo terminou, não, ele continua com o negócio dele, mas a questão de facilitar a carne, continua vendendo, porque carne todo mundo vai comprar. Mas, assim, eu percebo o movimento no espaço que é dele, e no espaço onde eu compro, que lá é muito maior o movimento, que as pessoas vão muito mais para lá. E a carne é muito mais cara, porque ela já tem todo um trabalho feito em torno dela. Então, essa empresa que eu estou falando que faz assim, ela já emprega muito mais gente. Ele emprega menos pessoas, tem menos trabalho, mas ganha menos. E tem menos valor agregado. Aí, quando a gente está falando que empreendedorismo é o processo de criar algo diferente com valor. Quer dizer, você agrega, você tem um trabalho a mais, ou seja, você está investindo mais tempo para produzir aquele produto, ao mesmo tempo que você está tendo também, colocando naquele produto mais valor. E mais valor vai ter que cobrar mais caro. Compreende? E aí, dedicando o tempo e os esforços necessários, é aquilo que eu falei. Você muda a forma de oferecer o produto, mas você também vai aumentar o tempo, o seu esforço e acrescentar o valor. Quando eu estou falando de valor agregado, eu não estou falando do preço, eu estou falando
da valorização que tanto você, enquanto empreendedor, e também o cliente, vai dar para aquele produto. É diferente, por exemplo, de você ser um enfermeiro como outro qualquer. Às vezes você é um enfermeiro que chega na sala, troca o medicamento, faz aquele atendimento básico que é necessário de todo dia, troca um curativo e tal, mas você não tem, por exemplo, um plus. As pessoas aceitam seu serviço numa boa, é tranquilo, você conversa, mas um dia você muda, você diz assim, hoje eu vou fazer meu serviço, mas vou fazer com uma cara mais alegre, eu vou sorrir, eu vou brincar, Você muda um detalhe do seu cotidiano, ou seja, você inova, você cria uma nova perspectiva da maneira de fazer, vai fazer a mesma coisa, mas o empreendedor é aquele que cria o diferente. E aí, no outro dia, está todo mundo falando bem de você, dizendo assim, poxa, olha só, aquela enfermeira ali, ela é diferente. Outra coisa, vai aumentar até a preferência. Ah, não, quero ser atendido por aquela outra enfermeira ali, porque ela me trata melhor, porque ela tem um jeito diferente de fazer o curativo. Pode ser o motivo que for. A partir do momento que você deixa de fazer uma coisa do jeito que todo mundo faz, e inova e passa a fazer aquela coisa de forma diferente, você atrai para você um valor completamente diferente. Isso é importantíssimo na vida de qualquer profissional. Então, quando você vai fazer coisas novas, você também tem que assumir a responsabilidade com riscos. E esses riscos podem ser financeiros, esses riscos podem ser emocionais, psicológicos, esses riscos podem ser sociais. Então, existem as consequências da nossa ação. Então, ao mesmo tempo que empreender é agregar valor a determinado processo, a determinada coisa que se faz, ou determinado produto que se vende, você precisa entender e assumir, estar aberto para assumir os riscos. Quando eu falei para o meu colega que ele deveria vender carne temperada, cortada e temperada, o que ele fez foi, ele recuou nessa questão, de assumir um risco, porque quando eu disse assim, vai envolver o quê? Esforço, tempo, né? Vai envolver um acréscimo de valor naquele produto, né? Então você precisa estar aberto para assumir os riscos. Então vai haver um risco financeiro? Vai, porque aumenta a carga de trabalho, então aumenta o valor do dinheiro que você vai investir para poder ter aquilo. Por exemplo, ele não comprava nada de tempero, né? Não precisava ir comprar alho, comprar cominho, comprar coentro, comprar essas coisas tudo que tempera. Não precisava. Então, se ele quer oferecer um produto diferenciado, ele vai ter que agregar isso aí. É custo. E ele quer assumir isso? Não, nem sempre as pessoas estão abertas a assumir custos. E os custos psicológicos, eu acho que mais para ele, né? Porque ele ficava pensando assim, poxa, se não der certo, o que é que eu vou fazer? Um monte de carne temperada na geladeira. Bom, eu pensaria logo, se ninguém comprar, eu como. Mas nem todo mundo tem essa abertura. E os riscos sociais também. Porque a gente está falando de uma coisa simples, né? Um empreendimento simples. Mas, por exemplo, o meu empreendimento, a startup que eu abri, foi um empreendimento que funciona numa parceria buscando agregar valor aos cursos de uma instituição. Agregar pessoas, agregar, entendeu? Alunos, buscar alunos, é chamado Estude Já. Então, existe aí riscos, existem esforços, existem riscos financeiros, psicológicos e sociais envolvidos. Em todo lugar tem esses três fatores. E também, outra coisa que pode acontecer, que aí é do lado positivo, é você receber as recompensas por essa execução, por esse empreendimento, né? Que pode ser recompensa satisfatória do ponto de vista econômico ou pessoal. Muitas vezes a gente envolve esforço e tempo em coisas que só nos trazem satisfação pessoal e não satisfação econômica.
mas trazendo satisfação é o que interessa. Compreendem? Alguém ficou com alguma dúvida aí dentro desse conceito? Alguém quer fazer alguma observação? Quer fazer... Por enquanto, não. Ok, então está tudo muito claro. Para mim ficou claro. Então vou supor que todo mundo também tenha. Aí esse outro conceito aqui, ele vem do Sebrae, né? O Sebrae, que é uma das grandes empresas de empreendedorismo do Brasil, é uma instituição pública que visa incentivar e desenvolver o empreendedorismo. Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através de congruências entre criatividade e imaginação. Então é isso que eu estava falando para vocês. É você ter a criatividade aliada à imaginação. Depois a gente vai entrar numa análise mais profunda dessas duas questões. Uma coisa depende da outra. E as duas dependem de um fator que é básico, que é a aquisição de conhecimento. Você jamais vai fazer uma coisa nova se você não tem o conhecimento. E o conhecimento, geralmente, do velho. Então, eu tenho que entender os processos como aconteciam para eu intervir com criatividade, utilizando a imaginação e pensando assim, como que isso vai ser melhor no futuro. Né? Então, agora nós temos um exercíciozinho aí que eu vou precisar da participação de vocês. Eu contei a história aqui de um amigo meu, de uma experiência que eu tive, a partir do momento que eu dei uma ideia para ele e ele recusou a ideia. Hoje, eu não sei se ele se arrepende, mas assim, o negócio dele não cresceu do ponto de como deveria crescer, enquanto empresas que abriram muito depois dele, abriram a primeira empresa, abriram filiais e foram expandindo os negócios. E ele continuou com a mesma batedouro até hoje. Por quê? Porque tem medo de investir, tem medo de assumir riscos, tem medo de inovar. Então, eu queria que vocês agora fizessem essa participação comigo, pensassem numa pessoa que você considera que ela tem essas características de empreendedor, tá? E aí cada um vai fazer uma participação, respondendo essas duas questões aqui, ó. Por que você escolheu essa pessoa e quais as características que você acredita que a faz uma empreendedora ou empreendedor, né? E você se parece com essa pessoa? Em que sentido você se parece? Então veja qual é o desafio, né? Eu quero que vocês lembrem aí de uma pessoa que vocês consideram empreendedora, fale as características dela e logo em seguida vocês também falem se você tem algo em comum, se você se considera um empreendedor ou empreendedora. Aí eu vou tentar voltar aqui para ver vocês. Deixa eu ver. Vamos começar pela ordem alfabética, então. Alana. Ô, prof, não comece por mim, não. Eu tô pensando ainda aqui uma pessoa. Posso começar, professor? Posso começar? Pode, Isabela. Na verdade, eu escolhi a minha mãe, né? Embora ela tenha um trabalho fixo, mas eu considero ela como empreendedora, porque quando ela ficou desempregada, ela foi uma das pessoas que queria ter uma renda extra, né? Isso vendendo cesta de café da manhã. Então, eu acho que isso foi um trabalho, vamos dizer assim, não foi um trabalho forçado, né? Porque ela fazia em casa, então ela tinha o conforto da casa dela, né? Fazia em casa, ganhava o dinheiro dela e... Ai, meu Deus, não sei. Não, na verdade, a segunda pergunta é se... Como é? Você se parece com ela? Acredito que sim também, porque eu também, assim que eu fiquei desempregada, eu comecei a vender bolo de pote. Então, eu me considerei uma empreendedora, né? Só isso. Obrigado pela participação, parabéns. Mais alguém se candidata a falar ou eu tenho que chamar?
Professor, na ordem a ser eu mesma falo. Eu mesma me dou como exemplo porque eu tenho um projeto, na verdade, de começar uma loja online, né? Eu ainda tô definindo exatamente qual vai ser o produto e tudo. Só que assim, eu mesma, porque envolve tudo isso que você explicou, né? A criatividade, a mente aberta, o saber que você está se arriscando, mas que aquilo ali pode trazer frutos para você. Enfim, todas essas questões aí. Muito bem, Amanda. Mais alguém se habilita? Eu, professor, Fala. Aricele. Bom, eu tenho uma conhecida, né? Ela trabalhava numa padaria, num café aqui muito conhecido, e ela deixou esse emprego, né? Trabalhou muitos anos lá. E hoje ela tem a própria lanchonete dela na casa dela, né? Então ela mudou, né? Inovou. Parecida, acredito que nesse sentido não, porque eu não vendo nada, mas acho bacana quem Uhum. empreende, né? É bacana mesmo. Agora, no seu caso, você vai estar fazendo um curso de enfermagem somente para trabalhar para alguém ou você não pretende ter uma renda extra, sei lá? Por agora não, né? Uhum. Eu não penso. Tá muito cedo, né, professor, para pensar em empreender com a enfermagem, né? Aham, entendo. Mais alguém? Eu, professor, eu tenho uma amiga que ela ficou desempregada e aí ela tomou a atitude de começar a fazer trufas, né, para vender. E graças a Deus, pela qualidade do produto e também pela propaganda que ela tem feito, ela tem vendido bastante. E segundo mesmo ela, tem lucrado bem mais do que o trabalho que ela estava. Então, isso é um exemplo para mim. E a outra pergunta é se eu me pareço, né? É. Eu acho mais ou menos. Eu nunca fui empreendi nada, nunca me disponibilizei para estar vendendo nada propriamente para mim. Uhum. Mas, quem sabe, pintando um desafio, né? Eu não descubra esse lado meu. Exato, é. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de empreendedor dentro de si, né? Às vezes você empreende, você, não necessariamente vendendo algo, mas tipo prestando serviço, fazendo alguma coisa para alguém. É, Eu acho que tem várias formas de empreender, né? Que a gente só foca verdade. em empreender só com relação ao lucro, a ganhar Isso, dinheiro. a venda. Mas a gente falou também da satisfação pessoal, né? É um empreendimento também. Isso. Obrigado, Alana. Mais alguém, gente? Emily, Alessa, Gabriele. Oi, professor. Oi, fala aí. É, agora com a pandemia, eu, Hum, juntamente com uma amiga minha, na verdade, a gente ficava no impasse de começar a vender ou não. E acabou que a gente conseguiu, a gente fez uma lojinha na rede social, o Instagram, e aí começamos a vender roupinhas e até agora tá saindo tudo bem, graças a Deus. uhum. Que massa, né? Que oportunidade boa, né? Que vocês tiveram. Verdade. Justamente por conta. Você vê que muda assim, o que mudou agora? A pandemia surgiu, ficou todo mundo mais em casa, desacelerou. Aí vem o que? A criatividade, a imaginação, né? E a descoberta da possibilidade de ganhar um dinheirinho extra, e eu acho isso fantástico. Isso. Maria Eduarda, Renata, Tamires. Oi, professor. Eu tenho a minha mãe, ela sempre trabalhou com isso, tem até lojinha online. Uhum. Com o aumento da pandemia, né, ela conseguiu também estar vendendo mais. E eu Muito. acho, não sei se eu me pareço com ela em relação a isso, porque eu vejo que ela tem
Hum? Acho que caiu a conexão dela, fez? Eu acho que caiu a conexão dela. Mas ela ia falando algo interessante. O que ela falou aí, ela falou que com a pandemia aumentou as vendas. A gente estava pensando em uma crise muito mais grave do que a que a gente está enfrentando e a previsão no Brasil não é de enfrentar uma crise tão grave quanto a gente esperava, porque assim, alguns comércios, algumas formas de negociação, de negócios, elas cresceram muito mais na pandemia do que, claro, teve umas que se prejudicaram e tal. Quem não conseguiu correr e se adequar às novas tecnologias, a questão da... Voltou. Opa, desculpa que eu saí do celular e fui pro notebook, aí meio que caiu aqui. Tá. Continue. Não, era só isso mesmo, que eu tinha minha mãe, tem meu tio também, que ele tem um próprio negócio dele. Uhum. E é isso. Tem mais alguém, gente? Eu, prof. Fala aí. Eu próprio me dou como exemplo, porque por conta dessa pandemia, eu trabalhava no salão. Meio que foi proibido fecharam o salão tudo, aí eu fiquei sem trabalhar. Uhum. Aí com isso, com a pandemia, minha avó é costureira. Aí eu peguei e pensei, por que eu não vender máscara, né, pra eu ter meu rendimento? Uhum. Aí eu comecei vendendo, fui fazendo marketing e tal, aí fui aumentando. Aí hoje eu consegui disponibilizar para mercados, vendo em atacado, em coisas, só tô aumentando, entendeu? Uhum. Também outro novo negócio, que já era um projeto meu, que eu pensava que não ia dar certo por conta dessa pandemia, que, como o senhor falou, né, parecia ser uma crise, mas na verdade o lucro está sendo muito bom, questão de venda online, esses negócios. Exatamente. Aproveitar as crises para poder desenvolver outros projetos, né? Uhum. Eu também, professor, com a pandemia, eu já sabia, tipo, eu sempre gostei de fazer laços personalizados de festa. Aí com a pandemia eu acabei me dando mais atenção com esse meu trabalho. Também comecei a vender laços e alguns personalizados de festa. E aumentou as vendas depois da pandemia, não é isso? Ah, sim, principalmente os laços. Acho que as mães agora, né, mais com as filhas e tudo mais, aí procuram mais a gente. Obrigado, Duda, aí, pela participação. E aí, a gente vê, né, que as oportunidades elas vão surgindo de acordo com as dificuldades. Nem sempre, quando a gente está na bonança, na situação boa da vida, a gente consegue ter a criatividade de fazer algo novo. É sempre nas dificuldades que a gente resolve ter a ação, a tomada de atitude. Eu acho que são 11 pessoas, né? Deixa eu ver. A Lana falou. Mili Reis falou? Não falou não. Não, professor. Eu conheço sim uma empreendedora, minha chefe mesmo, ela abriu a empresa dela de plano de saúde um pouco antes dessa pandemia e até cresceu as pessoas que começaram a pedir o plano. E a outra eu não me pareço empreendedora como ela. Não sente que tem as características dela, né? Não. Nem sempre filho de peixe, peixinho né? Teve várias pessoas, acho que 3 de vocês aí falou disso, falou que dando exemplo, o exemplo da mãe ou do pai que empreendem. E a minha mãe também empreendeu por um bom tempo, né? Em casa mesmo, vendendo cachorro-quente, vendendo lanche, essas coisas de lanche assim, em casa mesmo ela fazia e uma galera ia lá comprar. E foi um período que era uma renda extra que dava para ela tirar um certo valor que fazia diferença no final do mês.
E é isso, diante das dificuldades mesmo que a gente tem que reagir. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação e tentar compreender agora um pouco mais aprofundado o que vem a ser o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele é praticado, obviamente, pelo empreendedor. E o empreendedor, ela é uma palavra, empreendedor, é uma palavra francesa. Eu não sei nem pronunciar direito essa palavra aí. Entrepreneur, alguma coisa assim, né? E ela tem um significado muito especial, que é aquele que assume riscos e começa algo de novo, ou algo novo. Então, nesse sentido aí, é importantíssimo que a gente tenha em mente que o empreendedor ele já surge com essa ideia, a ideia da novidade. Então, quando eu estou falando empreendedorismo e inovação, é quase que impossível você pensar em um empreendedor sem pensar em alguém que constantemente está inovando. O empreendedor não é o investidor. O empreendedor ele também é investidor, mas algumas vezes o investidor é aquele cara que tem um recurso e que acredita em um projeto de terceiros, pode ser dele ou pode ser de terceiros, e ele vai lá e investe dinheiro nisso. Mas esta pessoa tem a capacidade de criar um empreendimento do zero? Essa é a grande questão. Joseph Schumpeter, eu confundo às vezes com Schopenhauer, ele fala da criatividade e sucesso com as inovações. E o fato de assumir riscos de Peter também. Assumir riscos é uma questão fundamental se você quer ser um empreendedor. Então, quais são as características de uma pessoa que é um empreendedor? Ela possui habilidades técnicas. E quando eu falo de habilidades técnicas, eu estou falando da busca do conhecimento. Vocês estão aqui, vocês são estudantes de enfermagem. Obviamente, o conhecimento técnico na área de enfermagem, ele é o suficiente para você ter uma visão geral do serviço que você vai prestar. Se, no caso, for nessa área de enfermagem. Mas o conhecimento técnico também demanda de você conhecer, por exemplo, as teorias do empreendimento, as questões econômicas, as questões de mercado, né, as questões dos cálculos. Todas essas questões são conhecimentos técnicos que precisam fazer parte do seu ser enquanto empreendedor. Não é só você saber fazer um curativo, trocar uma gase, sei lá, trocar um soro, fazer um atendimento pré-operatório, sei lá, fazer essas coisas que vocês fazem na área da saúde aí. Mas não é só isso. É tipo você agregar outros conhecimentos, outros valores, por exemplo, conhecimentos na área de direito do consumidor, na área de prestação de serviço, conhecimentos na área de empreendedorismo, na área de planejamento, na área de gestão, entendem? Então, as habilidades técnicas vocês vão agregando agora. Então, o grande momento que vocês estão tendo agora com essa disciplina é a oportunidade de vocês agregarem conhecimento ao conhecimento que vocês já estão adquirindo na área de vocês. Então, vocês estão adquirindo conhecimento na área de saúde e agora vocês vão agregar a esse conhecimento em saúde a visão empreendedora. Como é que eu posso me lançar enquanto enfermeiro, né? Hoje em dia você tem aí diversos profissionais liberais que se transformam de repente em youtubers. Vários colegas meus advogados, eles estão agora na internet, dando aula, dando dicas, falando de uma coisa e de outra. Quer dizer, ele não precisa fazer propaganda, mas o fato dele estar ali dando dicas faz com que as pessoas venham procurá-lo, entendem? Então, médicos odontólogos, por exemplo, sempre falando sobre problemas dentários, tratamentos, medicamentos, tratamentos profiláticos, enfim. Todo mundo está utilizando essa grande ferramenta que é a internet para sair de casa. Quer dizer, não pode sair fisicamente, mas
as suas ideias, o seu conhecimento, ele está sendo transmitido. E os seres humanos, eles constroem o saber a partir do compartilhamento de conhecimentos. Então, quando eu estou compartilhando saberes com vocês, vocês também vão compartilhar saberes comigo e com outras pessoas. Então, agregar conhecimento técnico ao curso de vocês é também agregar valor. E agregar valor é fazer com que aquilo que você vai desenvolver no futuro não vai ser só, você não vai ser só uma enfermeira, você vai ser a enfermeira, né? E é esse o perfil da pessoa empreendedora. A pessoa que não quer fazer seu serviço básico ali, ela quer fazer mais. E por que ela quer fazer mais? Porque ela quer ganhar mais, porque ela quer ter um retorno maior. Ela não quer ter aquele saláriozinho todo final de mês, né? Ela quer ter o lucro. Salário e lucro são duas coisas bem diferentes. O salário, ele é fixo, e todo mês você pode até receber gratificação, mas aquele salário não vai sair dali. Então, você vai ter que fazer as coisas tudo dentro de uma programação. E o lucro, ele é variável. Um mês você pode receber mais, outro mês você pode receber menos, mas o seu empenho e o seu trabalho pode fazer com que esse menos sempre seja maior do que o valor do salário. Então, é o conhecimento técnico agregado ao conhecimento que vocês já estão tendo, conhecimento técnico em todas as áreas que sejam referentes ao seu agir, ao seu fazer, aquilo que é o seu objetivo. Então, o empreendedor também ele deve possuir habilidades gerenciais. E como que eu adquiro conhecimentos na área de gestão, na área de gerência, na área de liderança? Então, basta simplesmente eu fazer o curso de enfermagem? Não. Hoje em dia não está mais assim. O conhecimento hoje ele é multidisciplinar. Você tem que buscar um pouco de conhecimento em cada área do saber. Tudo para agregar o valor ao desempenhar da sua função. Por exemplo, hoje nós professores somos obrigados a aprender a utilizar todas essas plataformas online, né? Aprender a utilizar o Google Meet, que a gente está aprendendo, aprender a usar os recursos do Google, aprender a utilizar o FATEC na palma da mão, isso demandou assim, um esforço muito grande, mas hoje eu me sinto um professor muito mais preparado, hoje eu me sinto um professor muito mais qualificado. Hoje eu posso chegar na frente de uma câmera sem medo. E olha que eu tinha feito cursos antes, que eu não falei para vocês, mas eu fiz curso de cinema no Rio de Janeiro e aqui em Salvador eu fiz um curso de apresentação para TV. Então eu já tinha certas habilidades. Imagina quem não tinha, né? Teve que se adequar, teve que buscar. Mas agora eu encontrei a oportunidade de aprimorar aquilo que eu já tinha anteriormente. Então, houve investimento, houve questões psicológicas também, porque, a gente sempre fica preocupado, porque nesse momento que eu estou dando aula, por exemplo, eu não estou olhando para o rosto de vocês, a maioria, aliás, todos aí, estão com as câmeras desligadas. Quer dizer, embora estejam me ouvindo, eu não estou ouvindo nem o zum. Eu sei que vocês estão aí com amigos, com parentes, tem televisão ligada, tem som ligado, tem gente conversando, e tem muitos fatores que podem distrair você. Então, para eu gerenciar isso, é algo mais complicado. Hoje em dia, eu me sinto mais preparado nas questões tecnológicas, mas eu me sinto distante do meu público-alvo, que são vocês, né? Distante dos meus coordenadores, distante do meu diretor. E isso tudo influencia para eu ter que ter conhecimento na área gerencial. Como é que eu vou gerenciar tudo isso? Como é que eu vou parar o meu tempo dentro de casa? Porque antes eu tinha uma rotina. A minha rotina chegava às 17 horas da tarde, então eu ia tomar banho, jantar, preparar. Quando dava 18h40 ou 18h30, eu saía de casa para ir para a faculdade. Chegar lá, aguardar, bater o ponto, entrar na sala, ir lá conversar com vocês, né, trocar ideias. E hoje já não faço mais isso. Mas eu preciso ser um gerente nessa situação.
Porque como eu estou em casa, eu fico imaginando que eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo, por exemplo, para sair agora, ir ali, fazer um café, eu estou aqui morrendo de fome, por isso que eu estou falando do café. Mas assim, porque a dificuldade para eu gerenciar hoje o meu dia dentro de casa, só dentro de casa, é muito mais difícil, muito mais complicado do que antes. Mas o empreendedor, ele precisa possuir essa habilidade de gerenciar. Então, quando as aulas voltarem, eu já procurei me organizar, porque eu sei, assim, que às 18h30 eu tenho que estar na frente do computador para poder fazer a aula, para poder transmitir a aula para vocês. Então, isso é fundamental, é básico, e o empreendedor, ele precisa ter isso. O empreendedor, ele precisa ser disciplinado. Tem um pensador que fala que você jamais pode deixar o seu concorrente levantar antes de você. Quando você deixa o seu concorrente levantar antes de você, quer dizer que o seu concorrente ele vai ter melhores resultados do que você. E, na verdade, quando eu falo levantar antes, eu estou falando acordar mais cedo. Então, se você tem um concorrente, tem um enfermeiro seu, que presta o mesmo serviço que você, e ele levanta mais cedo que você, a possibilidade dele ter mais sucesso na carreira dele é muito maior do que a sua. Compreende? Então, o empreendedor, ele precisa ter a disciplina, ele precisa saber como agir, ele precisa abrir mão de certas distrações, de certos gostos pessoais, tá? Para poder ele atingir o objetivo. Então, a gente não pode partir do pressuposto de que, eu sou empreendedor, agora eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu quero ter o meu próprio negócio para eu fazer o que eu quiser. Nem sempre é assim. Tá? Você vai ter o seu próprio negócio, nem sempre você vai poder fazer o que você quer. Na maioria das vezes, o empresário, o dono do empreendimento, ele trabalha muito mais do que os empregados, do que os colaboradores que ele tem. Por quê? Porque ele está pensando no negócio dele, se vai dar certo, de dia à noite. Ele deita e acorda pensando, será que hoje eu vou ganhar? Será que eu vou poder pagar as contas? Será que que minha empresa vai conseguir crescer esse mês? Né? E aparecem os problemas, e aparecem os desafios, e ele tem sempre que estar ali, com positividade, né? E disciplinado. Se eu ganhei ontem X, e ontem eu fiz isso, isso e isso. Agora, hoje eu quero ganhar Y, então eu tenho que fazer algo mais. Então eu tenho que melhorar a minha prática, dinamizar o meu tempo. Entendem? Outro ponto, a disposição para assumir riscos. É isso que eu estou falando. Disposição para assumir riscos. Eu não posso ter um dinheirinho aqui e dizer assim, eu não vou investir nisso porque eu acho que não vou ter retorno. Porque o achismo, ele tem que ficar de lado. Você tem que ter conhecimento técnico, expandir o seu conhecimento, saber como está o mercado, onde é que você pode investir. E daí você vai ter a segurança para fazer aquilo em que você acredita. A questão é essa. Se eu acredito em algo, eu tenho que investir naquilo que eu acredito. E aí vai aparecer pessoas dizendo, mas você não deve fazer isso. Pessoas querendo lhe desanimar, pessoas dando exemplos ruins, pessoas que não têm a estratégia que você tem. Agora, lembrando, você precisa possuir essas habilidades, as habilidades técnicas, saber fazer. Eu não poderia me propor a fazer um curativo, porque eu não sei, se eu for fazer, eu vou machucar mais o paciente do que eu vou melhorar a situação dele, né? Então, esse conhecimento técnico eu não tenho. Eu posso me arriscar em empreender nesse ramo? Não. Qual é o meu conhecimento técnico? Meu conhecimento técnico é na área jurídica. Então, na área jurídica, eu posso me envolver, eu posso propor, eu sei quais são os ramos que estão mais dando resultado, e aí eu vou desenvolver meus projetos em cima daquele conhecimento que eu tenho, né? E agregando a isso o quê? As questões gerenciais, saber dizer não, saber demitir, saber contratar, saber filtrar as características de uma pessoa que vai estar do seu lado. Tudo isso faz parte das características de um bom empreendedor. A disposição, então, para assumir riscos é uma disposição que está sempre presente nele. Ele vai construir um empreendimento que todo mundo vai dizer assim, isso não vai dar certo, isso
vai dar errado, mas ninguém está na cabeça dele para saber quais são as estratégias que ele vai utilizar para fazer aquilo dar certo. Então, ele poderia, por exemplo, tomar como exemplo algum empreendimento igual que deu errado, e ele vai estudar ali quais foram os erros, o que foi que aconteceu de errado ali para poder aquele empreendimento não dar certo. Aí, quando ele for empreender, ele vai assumir esse risco, mas vai assumir o risco agindo de forma diferente. E o que acontece? Quem vai criticar vai ver só o lado ruim. Porque às vezes as pessoas criticam você pelo que você está fazendo, não é porque ela sabe fazer melhor, porque ela não sabe fazer. É porque ela tem uma referência de alguém que errou, mas ela não considera os erros que aquela pessoa cometeu para o empreendimento dela não dar certo. Né? Ela considera apenas e tão somente que não deu certo. Quanto na sua cabeça de empreendedor, deve estar presente o quê? Todos os erros que aquela outra pessoa cometeu, todas as coisas que ela fez que não deram certo, para você evitar esses erros. Então, aí que vem o conhecimento técnico. Então, assumir risco não significa você assumir um risco totalmente às cegas. Você não é um investimento que você vai fazer e você não vai ter de onde tirar. Você tem conhecimento técnico e você sabe que aquele risco é um risco programado. Existe uma margem em que você vai atuar, a margem de risco que você é capaz de suportar. Né? Então, você vai apostar zero ou tudo. Não, você vai apostar ali no caminho do meio. Então, para todo mundo, você está assumindo todos os riscos. Mas você, empreendedor, é consciente de que os riscos que você está assumindo são plenamente suportáveis. Entendem? Só se você tiver, assim, absoluta certeza do que você está fazendo e você é capaz de decidir se você vai jogar todas as suas fichas ou não. Né? Estando sempre preparado, porque os riscos vão vir, podem ser riscos econômicos, psicológicos, sociais, né? E você colocar tudo isso na balança. Mas não é chegar a pegar um negócio para você fazer, sendo que existem diversos negócios iguais. E aí você olha para todos esses negócios, eles estão dando certo. Mas você quer que o seu seja diferente. Você quer que o seu saia na frente de uma forma diferente. Você vai inovar. Então, o empreendedor ele tem que ser um inovador. Ele precisa ser ousado naquilo que ele faz. É uma das características dele. A ousadia não significa, novamente digo, não significa você ir às cegas naquilo que você quer. A ousadia significa você ter coragem de fazer aquilo que ninguém mais está fazendo, porque todo mundo tem medo e você sabe dos caminhos necessários para que você faça e dê certo. Né? E outra coisa que eu acho muito importante é a persistência. Talvez você inicie um negócio agora e 3 dias depois, porque ninguém comprou. Eu tenho um amigo que chegou um dia para mim e falou assim, velho, eu iniciei um negócio com minha esposa e ontem, já era o 3º dia. No primeiro dia ele fez propaganda, falou, ia fazer não sei o quê. Não apareceu ninguém para comprar o produto dele. Ninguém. Aí ele ficou lá com o produto, guardou. No 2º dia, a mesma coisa. No 3º dia, a mesma coisa. Ele chegou, realmente, esse negócio não dá certo. Eu não vou fazer, não vou continuar. Eu falei, cara, tu tem 3 dias fazendo isso. Então, as pessoas ainda não lhe conhecem nesse ramo, as pessoas ainda não têm segurança de que seu produto é bom. Então, o que você precisa fazer é criar um público para o seu negócio. Então, você precisa abusar da utilização das redes sociais, falar desse negócio, demonstrar, criar autoridade sobre aquele produto que você está oferecendo. Então, você vai criar um grupo de pessoas que estão dispostas a recepcionar esse produto, e não somente recepcionar e consumir, mas fazer a propaganda boca a boca. Eu conheço fulano que fornece esse tipo de produto ou esse tipo de serviço. E aí, dei um conselho aqui, um conselho ali, ele foi entendendo que, assim, ele estava desistindo antes do negócio dar certo. Então, a persistência é algo válido. Você precisa acreditar no que você está fazendo, ter a ousadia de assumir os riscos do negócio.
mas ser persistente. Você sabe que vai chegar a hora que você vai crescer com aquilo, mas você não pode desistir. E enquanto isso, enquanto você está lutando para fazer o seu negócio dar certo, você está criando espaço, conversando com pessoas, montando um network, redes de contatos, né? Falando com A e com B sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você produz, sobre aquilo que você tem. Então, você precisa começar a tentar atingir uma quantidade de pessoas muito maior do que o público que você tem dentro da sua família, dos seus amigos, da sua faculdade, da sua igreja. Não é só esse público que você tem que atingir. Esse público é o propulsor, talvez. E talvez nem seja o propulsor. Porque dentro desse público tem pessoas que não estão interessadas no seu serviço ou no seu produto. Então, quando você for colocar um produto à disposição ou um serviço à disposição, você precisa criar a sua autoridade em relação àquele produto. Você começa a divulgar para as pessoas que você faz, fazer demonstração, dar dicas sobre aquele produto ou aquele serviço, e assim você vai aos poucos criando um público que não é o que a gente chama de público orgânico, ou seja, o seu público, os seus seguidores do seu Facebook ou do seu Instagram, ou os seus familiares, ou os membros da igreja, ou do colégio, ali onde você situa o seu negócio. Você precisa pensar que você precisa primeiro atingir a sua família, os seus amigos, os grupos sociais que você convive, e depois a sua cidade, e depois a cidade vizinha, porque a ideia é crescer sempre. A ideia é sempre agregar mais valor ao produto e distribuir mais e ganhar mais. Isso não é egoísmo, isso não veja isso de forma negativa, veja isso de forma positiva, que você está criando um espaço em que você vai poder sobreviver e ser feliz, e também você vai poder proporcionar felicidade e sobrevivência a outras pessoas com a criação de emprego e renda para diversas pessoas. Então, a persistência é um valor inato, ou seja, que é inerente ao empreendedor. Mas não só isso, também o visionário, o empreendedor, ele precisa ser visionário. O visionário é aquele que vê as coisas que ninguém mais vê, é aquele que tem o olhar de águia. Enquanto as pessoas que não são visionárias estão aqui de baixo, só olhando o círculo que o cerca, tendo um horizonte reduzido do visual, ou seja, as pessoas que só enxergam uma forma de fazer um determinado serviço, uma forma de prestar um serviço, só enxergam uma forma de produzir um determinado produto e não enxerga mais nada. O empreendedor é aquele que, exatamente como a águia, ele está por cima e ele consegue ver que as possibilidades que existem são muito maiores do que ele imagina, do que aquelas pessoas que estão ao seu redor imaginam. Quer dizer, o empreendedor é aquela pessoa que se coloca numa posição de destaque, não numa posição superior, mas numa posição de destaque. Não é que ele vai ser... ele vai buscar ser o melhor, mas não no sentido pejorativo de ser o melhor, no sentido de orgulho, no sentido de soberba, tá? No sentido bom, no sentido de dizer assim, todo mundo vende esse produto dessa forma, mas eu vou vender dessa outra. Eu vou vender de uma forma melhor. Eu vou agregar um valor aqui. Por exemplo, você vende um perfume, e você vende só o perfume, todo mundo vende perfume. Aí, de repente, você diz assim, eu vou vender perfume na internet. Então, você já mudou alguma coisa. Aí você agrega mais uma coisa. Eu vou vender o perfume adequado para determinado perfil de cliente. Aí você já está especificando, você já está se tornando mais útil para uma pessoa que realmente quer aquele perfume, mas ela quer, por exemplo, quero o perfume para dar de presente a outra pessoa. Então você já agrega ali um papel de presente. Você já agrega uma entrega surpresa. Você coloca uma rosa, você faz um diferencial. E a pessoa não está comprando apenas um perfume. Ela está comprando um perfume embrulhado em um papel de presente, com uma rosa que talvez você até agregue aí a entrega, cobrando valor, claro, mas a entrega, uma surpresa
como as casas de floricultura. Elas não vendem apenas flores. Uma vez uma amiga minha estava fazendo aniversário, eu fui lá, comprei as flores. Aí eles me perguntaram, a gente pode botar mais algumas coisas aí, tipo um bombom, coloca o bombom. Não quer que um carro de som vá lá na frente da casa dela e faça uma zoada, não? Aí a carro de som eu realmente não aceitei, mas no momento que ela estava na sala de aula, a pessoa lá da floricultura foi lá na sala de aula, leu um poema que eu escrevia, é coisa de amor, né, coisa de romance, mas isso aí me chamou a atenção, porque assim, eu fui lá somente para comprar flor, mas o empreendedor que estava ali, ele sabia que poderia entregar um serviço muito melhor do que toda a concorrência entregava. Ele não só fez a entrega, ele não fez só vender as flores, ele mandou entregar no local, ele mandou, agregou lá com coisas mais bonitas, a mensagem que eu mandei, que eu não tinha pensado antes e tal. Então, veja, você recebe um cliente e você percebe que o cliente quer aquele seu produto, mas você pode entregar muito mais do que o cliente imagina que precisa, porque o cliente vai dizer assim, eu só preciso do perfume, eu mesmo tenho um papel lá de um presente que eu ganhei antes, mas você vai criar a necessidade do cliente, e você vai fazer com que o cliente sinta que há uma necessidade maior, e que você tem esse produto, e você tem um produto mais completo para oferecer. Talvez ele saia da sua loja, ou ele compre aquilo que ele for realmente comprar. Mas se você tiver um poder de persuasão maior, você vai oferecer um produto muito melhor e com mais qualidade, e que vai gerar uma satisfação muito maior para o cliente. Então, é esse tipo de empreendedor que eu estou definindo aqui agora. É o empreendedor visionário, aquele que sabe que todo mundo está agindo de uma forma, mas ele vai fazer diferente. Ele vai agir de uma forma melhor. É como a pessoa falou aí, a menina começou a vender trufas. É um negócio bom, mas tem várias pessoas que vendem trufas. Qual é o diferencial que ela tem para oferecer nessas trufas? Ela vai ser só as trufas, ou ela pode oferecer um outro tipo de doce, um outro produto que agregue com as trufas, né? Ela pode fazer, tipo, cestas de fruta. Alguém falou de cestas de café da manhã. Essa cesta de café da manhã vai ser apenas uma cesta de café da manhã, ou ela vai ter algo mais, um valor agregado? Vamos fazer uma coisa que seja diferente para oferecer ao meu cliente, né? O meu cliente quer dar um presente de uma cesta de café da manhã, eu vou mandar esse presente para ele, mas eu vou fazer uma coisa diferenciada, que é para a resposta ser diferente. A pessoa pode já ter recebido um presente semelhante, mas esse vai ser bem melhor. E talvez por um preço que possa ser um preço maior, mas a satisfação que vai vir daquele serviço vai ser uma satisfação muito maior que com os outros. E o cliente satisfeito é aquele que vai, volta e ainda traz novos clientes para o seu negócio, né? E o empreendedor é aquela pessoa também que tem iniciativa, né? Nessa pandemia, aí vocês falaram várias vezes, teve pessoas aí que não negociava, que não tinham um negócio próprio, mas com a pandemia ficou pensando, eu posso fazer alguma coisa para empreender? Posso. Então, se eu posso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Entendem? Então, ter a iniciativa é fundamental, é importante para que você mude o quadro atual e consiga algo mais, algo melhor no futuro. Então, é ter a iniciativa agora. O que é que eu posso fazer? Teve alguém que falou aí que tem um projeto. E se quiser trabalhar esse projeto em conjunto para a gente encontrar as formas de colocar esse projeto em prática e você crescer com esse projeto, é excelente. Entende? Porque todo mundo está na luta, todo mundo está na correria, todo mundo quer sair do zero e chegar a algum lugar e a algum lugar melhor do que está hoje. Você está fazendo um curso numa faculdade, por quê? Porque você quer amanhã, no futuro, ser a mesma pessoa de hoje, ter o mesmo rendimento de hoje, agir da mesma forma de hoje? Não. Você está num curso porque você quer agregar, você quer crescer, você quer se profissionalizar, você quer conquistar um espaço em que hoje ainda não é seu, mas que você sabe que esse espaço vai vir a ser seu.
mas não vai ser um espaço comum, o espaço de todo mundo, o espaço que todo mundo construiu, não. Vai ser um espaço muito mais amplo e vai ser um espaço feito do seu jeito e feito para ser melhor do que o espaço de muita gente. Você não vai ocupar o espaço de ninguém, mas o seu espaço vai ser mais confortável. E o que você vai conquistar vai ser algo muito melhor. Por quê? Porque você precisa, esse é o seu sonho. Porque você quer sair desse patamar que está hoje. É por isso que você empreende tempo, esforço, é por isso que você sai para assistir uma aula como essa, ou como outras aulas, é porque você tem um objetivo maior na vida. E esse objetivo, ele não pode ser parado por conta de uma pandemia, por conta de um desafio, por conta de o que aparecer de obstáculo, você vai ter a iniciativa, tomar a iniciativa e dizer assim, eu vou contornar esse obstáculo de alguma forma. Muitas vezes é aquela parábola, né? A água, às vezes, ela não vence a pedra, a rocha, mas ela contorna a rocha. Então, quando você chega diante de um desafio muito maior, que você sabe que você não pode vencer aquele desafio, é simples. Dá meia volta. O caminho pode ser mais longo, o caminho pode ser mais difícil. Você vai demorar mais para chegar no seu objetivo, mas você não vai ficar ali dando testa, dando murro em ponta de faca, com uma coisa que você sabe que não vai conseguir vencer. É só você procurar os caminhos, tomar a iniciativa, e nisso ser corajoso, né? Corajoso, ser humilde. A humildade é um valor muito significativo na vida de todo mundo. Por quê? Porque a humildade, ela faz com que as pessoas se aproximem de você. Ninguém gosta de pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes a gente tem contato uma vez ou outra por uma necessidade. Mas a gente sai de perto dela o quanto antes. Você já pensou você chegar num setor... isso acontece muito no setor público. Às vezes você é muito maltratado no setor público. Porque aquele funcionário está ali, é estável, o salário dele entra todo mês, ninguém vai tirar ele daquela posição. Então, por que ele vai ser melhor? Por que ele vai fazer algo a mais? Né? Por que ele vai sorrir? Por que ele vai ser humilde? Se ele for um empreendedor, se ele for um ser humano humilde, se ele tiver um compromisso de ser uma pessoa boa, ele vai ter essa característica da humildade. E aí, quando você... É um setor público, mas todo mundo vai querer chegar perto dele, todo mundo vai querer cumprimentar, todo mundo não vai querer sair daquele espaço público sem falar com fulano, com ciclano, vai ser presenteado, vai receber os louros, a recompensa, não apenas de um salário que vai receber no final do mês, mas o fato de agregar amigos, de fazer amizade, de ter contatos, de expandir os seus horizontes. Por quê? Porque todo mundo se aproxima de alguém que é humilde, que é tranquilo, mas ninguém gosta de pessoas arrogantes. Né? E, principalmente, gente, apaixonado pelo que faz. Você tem que escolher a área que você gosta de fazer. Eu mesmo não daria para fazer nada na área de enfermagem, porque eu tenho taquicardia quando eu vejo sangue, quando eu vejo alguém passando mal, quando eu vejo um acidente. Eu não tenho essa habilidade de chegar. Já a minha irmã não, minha irmã é enfermeira. Minha irmã, acontece que um acidente, ela já corre para cima, já o que vai fazer, como é que vai, e ela sabe como agir, né? Que tá na mesma, já se formou, e vocês, no caso, estão na mesma formação. Eu acho que, sim, vocês têm essa habilidade, vocês são apaixonados ou estão se apaixonando por essa área. E isso é fundamental que vocês tenham e que vocês sejam na vida profissional de vocês. Estamos ainda com 11 participantes aí. Cadê a vozinha de vocês? Só me deixam falando, ninguém interfere. Estão entendendo ou estão em outros espaços? Sim, para mim está bem claro as explicações. Vocês também... Eu entendi também, tudo também, não tenho nenhuma dúvida, não. Vocês também podem interferir, gente, trazer exemplos, trazer participação de vocês aí é importante, porque eu tenho um feedback, entendeu? Porque senão fica aqui só falando, enquanto isso vocês estão aí todo mundo dormindo, cochilando.
Pois bem, vamos ver aqui uma opinião que não é minha, tá? De um canal, o canal Conecta, que fala um pouco sobre empreendedorismo. Então, eu vou ver aqui como é que eu faço para... Eu quero... Nossa. Parar aqui essa apresentação e agora eu vou colocar outra apresentação que vai ser um vídeo sobre empreendedorismo e inovação. Deixa eu ver se é o vídeo mesmo que eu quero. Empreendedorismo e inovação. Está carregando aqui. Vou desligar aqui o meu microfone. Vou desligar o microfone aqui para quando o vídeo iniciar. Empreendedor resolve problemas reais do mundo real com inovação. Uma pessoa que imagina, desenvolve e principalmente realiza suas visões. Empreender é colocar ideias em prática, é transformar crises em oportunidades. Atualmente, o empreendedorismo é a principal força do desenvolvimento econômico e social. Existem aproximadamente 50 milhões de empreendedores no país, e esse número cresce a cada ano, além dos inúmeros empregos gerados por essas iniciativas. Há quem empreenda por necessidade, por conta do desemprego, da baixa renda ou até por algum imprevisto, por exemplo. Mas há também quem empreenda pela oportunidade. Nesse caso, são pessoas que enxergam aquilo que ninguém mais viu, a solução de um problema. Olá, sou Renata Zanotto, sou Head de Ecossistema e Startups aqui do Cubo. Considero empreender uma grande oportunidade da vida, porque empreendendo muitas vezes você pode resolver um problema real do mundo real e ter potencial de escala e mudar segmento de mercado e trazer uma agilidade, uma produtividade para a empresa ou para a solução que muitas vezes ninguém esperava. Eu incentivo aquelas pessoas que entendem o que é empreender. Nem tudo é simples, mas ela tem que entender se ela quer empreender e se ela tem a característica de ser um empreendedor. Mas para o empreendedor ter sucesso, ele tem que usar o que ele já tem à sua volta. O empreendedor tem que ter a educação, né? Então tem que ter sim a parte de todos os estudos, então ele tem que usar as parcerias, ele tem que usar qual é o problema que ele vai resolver, ele tem que usar quais são os possíveis investidores naquela solução, qual é a experiência que ele tem naquele segmento, aliado também à tecnologia, vai ser algo que com certeza vai ter um potencial de escala incrível. Os empreendedores são o futuro, têm o poder de mudar o mundo, têm o poder de trazer novas soluções, têm o poder de ter escala, têm o poder de trazer inovação, têm o poder de ser a oportunidade para tudo que a gente precisa no futuro. O sucesso de um negócio é reflexo das experiências adquiridas pelo empreendedor ao longo de sua vida. Mas para empreender não basta uma boa ideia, é preciso saber como e o que fazer com ela. Eu comecei a empreender dentro da faculdade, porque é um terreno muito fértil para você ter ideias, para você conversar com pessoas com perspectiva diferente. Isso fortalece o empreendedorismo. O empreendedorismo ele vem dessa troca, dessas novas ideias, desse momento de liberdade. Então, a primeira dica que eu dou é se prepare, se aprofunde em algum tema, crie um diferencial para você. Então, a segunda dica que eu dou é a dica que meu professor me deu. Teste, vá a campo e teste a sua solução com clientes reais, com pessoas reais. Então, a terceira dica que eu dou é busque pessoas que te complementem, mas que tenham uma visão alinhada com o que você está querendo construir para mudar o mundo e a sociedade. Seja por oportunidade, necessidade ou pela realização de um sonho, o fato é que empreender tem se tornado cada vez mais uma realidade. Dê uma chance a você, saia da imaginação, tire aquela sua ideia genial da gaveta, elabore o seu plano e faça acontecer. Agora chegou a sua hora e a gente está aqui para te ajudar. Então,
Vocês conseguiram ouvir direitinho aí o vídeo? Alô? Sim. Sim. Então, dentro do vídeo a gente já percebe algumas características do empreendimento, do empreendedorismo. A questão de você se tornar um empreendedor é você assumir riscos, como nós já falamos, é o fato de você saber que você pode e tem a capacidade de mudar as coisas à sua volta. O empreendedorismo, ele é a mola que movimenta a sociedade no mundo hoje em dia. O empreendedor é aquele que sabe que ele é capaz de mudar a própria realidade, e mudando a própria realidade, ele está mudando o mundo à sua volta. É aquela questão da transformação que eu quero. O que eu quero para esse mundo? O que eu quero para mim? Quando eu falo das desigualdades sociais, por exemplo, eu quero ser mais um que fica abaixo da linha da pobreza? Eu quero ser mais um que não conquistou alguma coisa na vida? Não. Por quê? Porque se eu for mais um, vai ser mais alguém lá adiante falando, olha só como o país está, todo mundo, com tanta gente na pobreza, tanta gente na situação mais difícil possível. Então, o empreendedor é aquela pessoa que vê os problemas sociais, os problemas econômicos, os desafios à sua frente, e ele pensa em uma solução que seja boa para ele e que seja boa para os demais. Aí, quando a gente fala nisso, a gente fala bastante sobre a questão da sustentabilidade dos empreendimentos. Entende? Então, para reforçar esse vídeo, eu vou deixar lá à disposição dentro do espaço virtual. Então, quem precisar depois, dá uma olhada no vídeo novamente lá, tá bom? Aliás, a aula vai ficar à disposição lá. Então, eu vou compartilhar com vocês mais um videozinho para a gente tentar entender o que é empreendedorismo, o que é inovação. Esse já é um vídeo da FAE, do Centro Universitário FAE, e ele é importante porque a gente tem uma visão diferente, né, daquilo que eu falo sobre empreendedorismo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Esse aqui é o... Ok, vou desligar aqui o microfone, que é para poder vocês ouvirem o som do vídeo. Olá! Hoje em dia as pessoas estão falando muito sobre empreendedorismo e inovação. Então vamos ver um pouquinho o que significam esses dois termos e qual a relação entre eles. Quando a gente busca por empreender, então o que é empreender? Empreender é tirar do papel, é colocar em prática uma ideia, um projeto, né? Hoje em dia, no contexto atual, quando a gente fala em empreender, automaticamente a gente remete a abrir um novo negócio, abrir uma empresa, tá? Mas esse termo, ele pode perfeitamente ser utilizado por pessoas que trabalham em alguma empresa. Então, você ter uma capacidade de colocar um projeto em prática, tirá-lo do papel e executar, é muito apreciado e considerado muito importante aí pelos empregadores. Então, isso de um lado. Do outro lado, a gente tem o termo inovação. Então, o que é inovar? Inovar é criar algo novo, é pensar diferente. Pensar de forma diferente algo, seja um produto, seja um processo, seja um modelo de negócio, que seja diferente do padrão atual. Ou seja, empreender e inovar significa construir, tirar do papel algo novo. Então isso, hoje em dia, com tantos recursos tecnológicos que a gente tem à nossa disposição de um lado, e do outro lado, com tantos problemas, tantas questões ambientais, sociais, isso acaba se tornando imprescindível para que a gente procure e busque ter um mundo mais sustentável e, consequentemente, países melhores, mais desenvolvidos e empresas e pessoas melhores também. Um país melhor, pessoas mais desenvolvidas, é isso que a gente busca quando a gente está falando de empreendedorismo. Então, não é uma questão da gente querer transformar vocês em apenas
enfermeiros é mostrar para vocês que existem, além, dentro do processo de enfermagem, existem coisas muito mais, existem coisas que vão além, né? E vocês podem conquistar essas coisas de acordo com os esforços de vocês, com aquilo que vocês podem fazer, que vai ser superior ao que você está acostumado a ver e ouvir dentro da profissão de vocês. A função da disciplina de empreendedorismo é essa, mostrar para vocês que o mundo lá fora, além do curso onde vocês estão, é um mundo muito vasto e tem muito conhecimento que vocês precisarão adquirir ao longo do tempo para poder desenvolver as ações de vocês. Então, o empreendedorismo visa fazer com que vocês sejam profissionais de excelência e, além disso, que vocês consigam visualizar um grande campo de trabalho que existe para vocês desenvolver as funções de vocês. Tem outro videozinho aqui, que é também um vídeo rápido, que eu vou colocar para vocês aqui agora. Que esse já fala já mais propriamente da questão da enfermagem, de campos de atuações que o enfermeiro pode ter, que são campos de negócios para a enfermagem, que a gente pode... Esse é um vídeo do Lucas Souto. Vou compartilhar aqui com vocês e vou desligar o microfone. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Souto, sou enfermeiro empreendedor e hoje eu vou falar sobre os 5 melhores tipos de negócios para o enfermeiro empreender. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ative as notificações e no final desse vídeo eu tenho um presente especial para você. Foi-se o tempo que o enfermeiro apenas trabalhava em clínicas, hospitais ou em postos de saúde. Cada vez mais, diante da alta concorrência, aqueles que têm um espírito empreendedor têm se destacado com iniciativas cada vez mais surpreendentes. E como eu disse nos meus primeiros vídeos, é possível criar as oportunidades ao invés de concorrer por elas. Então vamos lá, o primeiro tipo de negócio é a auditoria de contas hospitalares. Cada vez mais necessário no mercado, o auditor é um dos principais agentes na redução de custos e aumento na qualidade da assistência ou serviços prestados aos pacientes. É necessário ter especialização, uma boa experiência e muita competência para conquistar mercado neste segmento. As operadoras de saúde têm cada vez mais recorrido aos serviços do auditor devido ao aumento de doenças crônicas e de comorbidades com a necessidade de tratamento em longo prazo. Nesse segmento, o enfermeiro pode prestar consultoria individual ou terceirizar o serviço de outros enfermeiros e então abrir uma empresa de consultoria em auditoria em saúde. Clínica de cuidados ou tratamento de feridas. Os enfermeiros que possuem especialização em estomaterapia podem, além de prestar cuidado aos pacientes, também atuar como consultor em instituições de saúde ou até mesmo em operadoras de saúde. O estomaterapeuta, quanto consultor, ele pode otimizar o tratamento e diminuir o tempo de cura de pacientes em hospitais ou empresas de home care. Ele pode também atuar em parceria com as clínicas do consultório de enfermagem ou até mesmo abrir sua própria clínica para tratamento de lesões. Cursos e treinamentos. O enfermeiro pode ministrar cursos, palestras ou treinamentos para estudantes, profissionais ou até mesmo para empresas no modelo in company. Nessa modalidade, o enfermeiro pode abrir o próprio curso presencial ou atuar em parceria com instituições de saúde, promovendo workshops, palestras, ou até mesmo de maneira independente, alugando o próprio auditório ou sala para ministrar os seus cursos. Com o aumento da concorrência e da precarização da enfermagem, cada vez mais o profissional tem buscado se especializar para melhor concorrer a uma vaga ou se destacar no mercado. E é nesse momento que quem tem conhecimentos e experiências para compartilhar tem nas mãos uma grande mina de ouro. E você pode transformar todo esse seu conhecimento em um grande negócio. Com o aumento da população de idosos e de doenças crônicas, o enfermeiro ele pode abrir uma empresa de home care. E para essa modalidade não precisa necessariamente ter um curso superior, mas para cada área de atuação, seja a área de enfermagem, farmácia ou a área médica, é necessário ter um responsável técnico para cada setor. É necessário também um alto investimento em estrutura e um capital de giro para manter a operação por pelo menos 12 meses.
Clínica e consultório de enfermagem. Essa é uma conquista recente da enfermagem, publicada em 20 de fevereiro deste ano, na Resolução 568, onde regulamenta o funcionamento das clínicas e consultórios de enfermagem. Para abrir uma clínica ou consultório de enfermagem, é necessário ter um enfermeiro registrado e certificado pelo Conselho de Enfermagem local. As clínicas ou consultórios de enfermagem também deverão ter registro no Conselho local e autorização dos órgãos sanitários para o funcionamento. Uma boa alternativa é associar-se a outros enfermeiros para diluir os custos atrelados no funcionamento de uma clínica de enfermagem. E por se tratar de uma novidade, caso você tenha interesse em abrir um consultório de enfermagem, aconselho você procurar o Corém de sua cidade para buscar mais informações. Além disso, antes de abrir qualquer negócio, aconselho você procurar o Sebrae para buscar orientações e elaborar um bom plano de negócio. É nítida a necessidade de um alto investimento nas modalidades citadas aqui nesse vídeo. A realidade é que a maioria não possui um capital próprio ou investidor para montar um negócio dessa natureza. E pedir um empréstimo ao banco para essa finalidade é um risco que poucos querem correr. E foi justamente pensando nisso que eu preparei um treinamento online onde eu compartilho como Ok, ele já ia vender o peixe dele, porque ele é um enfermeiro empreendedor, como vocês viram, e essa dica que ele está dando aí já é um empreendimento. Às vezes tem pessoas que querem saber mais sobre quais são as oportunidades de negócio que tem na área da enfermagem e como que eles vão desenvolver essas atividades. Então, ele já presta consultoria para enfermeiros que querem ser empreendedores. E vocês já viram ali quantas oportunidades ele deu, que existem outras, mas oportunidades de vocês atuarem não somente como enfermeiros no mercado, mas principalmente como empreendedores e não se conformar apenas com o salário no final do mês, mas ter um acréscimo na sua renda significativa aí, para que você possa ser uma pessoa independente, ter a sua renda independente de um emprego fixo, que é o ideal para qualquer pessoa hoje no Brasil. E para aquela responsabilidade social que a gente tinha falado, né? Que é a responsabilidade de a gente mudar a situação desse país. Eu não mudo a situação desse país indo para a política ou criticando nas redes sociais. Eu mudo a situação com o meu trabalho hoje. Eu mudo a situação trabalhando. Então, trabalhando, quando eu sou uma pessoa melhor, eu posso, por exemplo, contratar alguém, tirar alguém da informalidade, tirar alguém que não estava recebendo salário, que passa a receber, né? Mas ninguém pode se acomodar. Todo mundo tem que levantar a cabeça e buscar suas melhorias nesses aspectos. Não é só uma profissão que vocês vão ter, é uma grande oportunidade de gerar valor, de gerar serviço, de transformar a sua vida do patamar que ela se encontra hoje para um patamar de excelência no futuro. É isso que nós queremos, é isso que essa disciplina se propõe e é isso que eu espero que vocês topem comigo, esse grande desafio de mudar essa realidade que nós temos hoje para se tornar uma realidade muito melhor no futuro. Deu para compreender aí esse último vídeo, gente? Deu sim, professor. O que vocês acharam aí dessas propostas que o Souto trouxe? Vocês querem ser somente enfermeiras, ou vocês acham que é possível ser algo mais além de enfermeiro? Eu acredito que é possível, sim, ser algo mais. Ainda que no início, após a nossa formação, a gente vai ser necessário, né? A gente ser enfermeiro, até a gente aprender mais. Mas depois, no futuro, tem sim como a gente ser algo mais. Obrigado, Alana. Mais alguém aí? Alguém achou interessante o que ele colocou? Algum de vocês já tinha essa visão, assim? Ou já imaginava que vocês poderiam ser muito mais que só enfermeiros? Eu achei interessante, né? Mas requer também um grande capital de giro, né?
Inicialmente, eu acho mais viável as palestras, né? No início, para depois aí a pessoa começar a empreender mesmo, né? Uhum. Com empresas, no caso, o home care, enfim. Uhum. Exato. Mais alguém? Mais alguém já tinha essa visão, ou essa visão está sendo despertada agora, ou há pouco tempo, de que você está numa faculdade fazendo um curso que ele pode ser uma oportunidade para você ser mais que apenas um enfermeiro, uma enfermeira? Todo mundo calado. Você sabe que no dia da prova vocês vão ter que ligar a câmera, né? Sim. Então é isso. Aí no dia de que for ligar a câmera, aí vai ter que preparar a maquiagem, vai ter que preparar, né? Ok, pessoal. Na aula de hoje, o nosso objetivo é esse, é trazer um conceito amplo, um conceito do que é empreendedorismo, e eu acho que através dos vídeos, através das coisas que eu já disse aqui hoje, vocês já compreenderam mais ou menos o que é o empreendedorismo. Esse material todo vai ficar à disposição de vocês lá na sala de aula, ou na sala de aula virtual, tá bom? E assim, eu vou passar um texto, vou deixar lá um texto, que é para vocês fazerem a leitura e produzirem alguma reflexão a respeito dele, na área de empreendedorismo. Se eu não colocar hoje, antes da semana que vem, do nosso próximo encontro, eu colocarei lá para vocês, tá bom? E, por enquanto, eu vou me despedir de vocês aqui da aula ao vivo e deixar o material para que vocês complementem lá os estudos de vocês e colocar agora os vídeos no ambiente virtual lá de vocês, ok? Ok, boa noite, professor. Boa noite, Alana. Boa noite, Elisele, Amanda, Mili, Duda. Boa noite. Só uma dúvida, professor. Suas aulas, professor. Oi? Suas aulas são de 15 em 15, é? Eu vou ver contigo, porque se for 30 horas é 15 em 15. Ah, entendi. Mas depois eu deixo lá, escrito lá na plataforma, tá bom? Tá ok, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Isabela, Renata, Alessa. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, Amanda. É isso, pessoal. Encerramos por aqui mais uma aula ao vivo, online. Encerramos a transmissão aqui, né? Mas a aula continua no espaço virtual, onde nós vamos ter os textos para serem lidos e debatidos na próxima aula, e também o material audiovisual que foi exibido aqui, entre outros materiais que vocês precisarão dar uma olhada. Já saiu todo mundo, então só aqui me despedir para você que está chegando agora assistindo essa aula gravada. Ok? Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.